Olá, neste vídeo vais poder ver como é que se criam menus pendentes com listas de validação de dados. Com este estilo, ou então regras de validação de dados com um aviso quando é introduzido um dado inválido, ou até um pouco mais avançado, criar uma lista com opções que tu podes alterar um pouco mais dinamicamente para serem associadas então a um menu dependente ao teu gosto, com as cores que tu bem entenderes, para que seja um pouco mais imediata a comunicação de informação. Fiquei para ver porque é bastante simples. Deixe na descrição do vídeo a ligação para esta página com a ajuda oficial da Google sobre este assunto. Portanto, caso queiras ver, chega à descrição e visita este site. Então, para começar, vou ativar esta célula, mas em vez de ativar só esta, podia ativar uma série de células logo no início. E assim a regra de validação que eu definir será aplicada a todo este intervalo. Então, para começar, vou ativar apenas esta célula, a célula R2. E existem várias formas de nós ativarmos as tais validações de dados. Então, com o botão do lado direito do rato em cima da célula, tenho aqui esta opção, pendente. Outra forma, através do arroba, surge também aqui menus pendentes. Ou então, no inserir, também tenho aqui menu pendente. E por último, através de dados, tenho validação de dados. Portanto, é escolher uma destas 4 opções. E depois surge então este painel lateral. E é aqui que nós vamos definir o comportamento da nossa célula. Deixem-me só eliminar esta arroba que ficou para aqui perdida. Fica já a saber que para eliminar informação de uma célula, a tecla ideal será a tecla Delete ou Del, que está no teu teclado. Então vamos lá, adicionar uma regra. Repara na informação que aparece neste painel. Esta regra, que está aqui em baixo, estes critérios, estão a ser aplicados a este intervalo. Então, a primeira parte deste nome diz respeito à folha na qual eu estou a trabalhar. E depois, a segunda parte, separada por um ponto de exclamação, diz respeito à célula, neste caso, a célula R2. Então, esta regra está a ser aplicada apenas a esta célula aqui. Já vamos ver daqui a pouco como é que podemos aplicar depois a um intervalo de células. Então agora repara no seguinte, tenho aqui a hipótese de definir critérios. Vou escolher esta opção, menu pendente, e depois daqui a pouco já vamos explorar outras opções. Então neste menu pendente eu quero a opção 1, poderia ser, por exemplo, OK, e a opção 2 poderia ser QO. Então faço concluído agora e venho cá ver se estas opções aparecem. Ora está OK, ora então QO. Agora tenho um problema. A minha formatação. Ora repara, eu não consigo ver as cores. Então venho aqui, carrego, não é? Neste painel. Ora repara, não sei se conseguiste ver. Com este painel aberto, e se eu encerrar, como é que eu volto lá? Bom, terei que vir, por exemplo, dados e depois validação de dados. Cá está o painel. Se eu carregar aqui, consigo então abrir esta regra. Daqui a pouco já vão estar cá outras regras para tu veres. Então aqui posso, por exemplo, neste botão, escolher uma cor para eu conseguir identificar mais facilmente o meu OK, verde, cor verde. E o meu QO ficará com cor vermelha. Assim então, neste caso, consigo distinguir um pouco melhor, um pouco mais imediatamente, a informação que está nessa célula. Imagina que as pessoas, os utilizadores, escrevem outra mensagem que não está aqui prevista. Por exemplo, esta. Por omissão, o Google Sheets mostra que existe então um problema porque a informação introduzida viola as regras de validação de dados. Caso não queiras que esta mensagem apareça, então aqui nas opções avançadas tens mais opções. Aqui para baixo podes então só mostrar um aviso. E se fizeres concluído, quem vier cá e escrever uma mensagem ou então introduzir um valor que não está previsto nesta regra de validação, ficará aqui apenas com um aviso. Está aqui um triângulo vermelho aqui no canto. Não sei se tu consegues ver. Pronto, e esse aviso refere que está inválido. Então, vamos voltar aqui. Opções avançadas. Porque existe uma outra opção. Eu posso mostrar um texto de ajuda para uma célula selecionada. Por exemplo assim.
Agora vou aqui em baixo e faço rejeitar a entrada outra vez. E agora sim, concluído. E agora vamos cá tentar colocar outra informação. Portanto, agora temos aqui uma informação um pouco mais significativa, mais explicativa daquilo que os utilizadores devem de facto fazer, ou então como devem proceder. Mais em baixo, como deves ter reparado, existem depois também vários estilos. Ou aparece o estilo de chip, onde surge uma cápsula, um retângulo com os cantos arredondados que ocupa quase toda a célula, ou então aparece uma seta, e a seta depois, então esta opção, se tu definires cores cá em cima, essas cores irão surgir irão preencher toda a célula, ou então com um texto simples. Então com seta é o seguinte: o comportamento é semelhante ao do chip. Aparece aqui um triângulo e depois aparece também a cor associada a essa opção. Mas com o texto simples, o triângulo não aparece. E se nós fizermos um clique, nada surge. Pois é que com o texto simples teremos que fazer 2 cliques se quisermos ver as opções. Ou então escrevemos diretamente. Ativamos a célula e escrevemos QO. Aliás, em todas estas opções é possível carregar apenas e escrever diretamente um valor previsto nessas opções. Agora, para transportar esta regra de validação para todas as células da tua tabela, poderás fazer o seguinte: com o botão do lado direito, copiar, e depois selecionas com a tecla Shift, por exemplo, ou seja, tenho aqui a primeira célula selecionada, carregar na tecla ESC para desativar o menu pendente para ter apenas a célula selecionada. Então posso agora, com a tecla Shift, carrego na tecla Shift e agora carrego na última célula. Então seleciono todo este intervalo. Com o botão do lado direito do rato, novamente, posso colar especial e escolho esta opção, apenas a validação de dados. E então agora já posso aqui utilizar estas opções. Outra alternativa, mas que não irá manter depois a minha coerência, as várias cores que eu tenho definidas, será pegar nesta alça de preenchimento e arrastar para baixo, até a última célula. Mas aí já sabes que perdes toda a formatação, toda a informação de formatação existente nas células para onde irás transportar ou copiar essa nova regra de validação. Se não gostares de trabalhar com o botão do lado direito do rato, sabes que tens acesso ao copiar e ao colar aqui no menu editar. Agora sim, vamos experimentar escolher ou definir logo o intervalo. Agora faço concluído para esta regra e faço adicionar uma nova regra com este intervalo ativo. Agora nas opções avançadas, vou escolher esta opção, a opção seta. E repara na formatação das células. Fica um pouco melhor, na minha opinião, porque se adapta à formatação já existente. Então na opção 1 eu quero, por exemplo, o valor 5, associado à cor azul, por exemplo. O verde ficará para o 4, carrega na tecla Enter, podia em vez da tecla Enter utilizar este botão. Aqui será 3, que ficará com amarelo, e aqui vermelho para 2. E já agora, um cinzento para valor 1. Então agora faço concluído. E entretanto, não sei se tu já reparaste. Ora vê, que eu estou aqui a definir então uma regra de validação de dados para um intervalo. Desde a célula D2 até a célula G5. Portanto, desde a D2 até a célula G5. E agora aqui em baixo, se os dados forem inválidos, rejeito a entrada e podia também ativar esta opção, mas agora, uma vez que nós já vimos essas opções, não faz sentido repetir. Vou fazer sim concluído. Então agora posso chegar aqui e dizer que aqui será o valor 5, tecla Tab, aqui 4, aqui 3 e aqui 3. Ou então, eu escrevi diretamente através do teclado, mas se tu preferires, podes chegar aqui e escolher através deste menu pendente. Agora repara, esta minha folha de cálculo está a contar, a fazer a contabilização da quantidade de nível 2, da quantidade de níveis 3 e também 4 e 5. E para além disso, está a realizar as médias destes valores. Portanto, é possível realizar cálculos com estas opções de regras de validação de dados.
Mas estas regras de validação vão muito além deste tipo de validação de informação. Por exemplo, se eu selecionar estas células, mas deixa-me fazer aqui concluído, agora vou adicionar uma nova regra. Eu não quero menu pendente. Quero, por exemplo, que podia ser um valor de um determinado intervalo. Então aqui podia ser entre 0 e 20. E agora, ou mostro um aviso ou rejeito a entrada. Vou rejeitar a entrada, então faço concluído. Agora, tudo o que eu introduzir aqui terá que ser entre 0 e 20. Por exemplo, menos 1 não pode ser aceite. 20 será aceite e aqui 21. 21 também não é aceite. Então nós temos aqui vários tipos de critérios que podemos utilizar. Analisa bem todas estas opções, porque há aqui opções bastante úteis. No caso de tu quereres que um critério seja algo dinâmico, imagina que eu quero acrescentar algo nesta lista. Podia chegar aqui, certo? E adicionar um outro item. Mas imagina que eu quero criar vários itens de uma forma um pouco mais dinâmica. Então, vou apagar estes. Em vez de menu pendente, vou escolher menu pendente de um intervalo e escolho aqui o intervalo de dados. Surge esta pequena caixa de diálogo. Agora, vou a uma folha que eu já tinha preparado previamente. E nesta folha é escolher, para já, estes 4, mas pensar que poderei utilizar ainda muitos mais. Então defino este intervalo mesmo com células vazias e faço OK. Agora também altero algumas cores. E agora faço concluído. Se eu vier aqui, onde eu defini esse intervalo, tenho OK, mas não vou escolher OK. Faço agora, por exemplo, bom. Vou copiar esta fórmula e aplicar aqui às outras células. Colar especial e apenas a validação de dados. Então aqui podia escolher então as tais minhas outras informações, as minhas opções. Mas se eu precisar então de mais, posso chegar aqui à base de dados e sem aceder a este painel, então posso aqui criar níveis intermédios. Posso aqui fazer suficiente menos, suficiente, suficiente mais, bom menos, bom, bom mais, muito bom menos, muito bom e também, porque não, um excelente. Tem agora 10 opções. Então vamos cá ver se, por acaso, eles ficaram mais dinâmicos. Apenas não atualizou as várias cores, porque todas as opções agora já estão cá disponíveis. Então teríamos que ter esse pequeno trabalho. Com o botão do lado direito, a opção pendente, e temos acesso agora à possibilidade de personalizar as cores das várias opções. Para mim as cores serão importantes porque também já indicam alguma informação de uma forma um pouco mais imediata, um pouco mais rápida do que a leitura do texto. Quando precisares de remover as regras de validação, então poderás escolher ou selecionar estas células com o botão do lado direito em cima destas células, fazes pendente. Depois surge este painel. Fazes então depois remover regra. E a regra ou as regras de validação serão removidas da tua folha de cálculo. Depois, para eliminar os elementos, utilizas a tal tecla que eu já indiquei há bocadinho. Tecla Delete, se estas células estiverem todas selecionadas. Então selecionas as células e depois tecla Delete. Espero que estas dicas sejam úteis. Fica bem e até breve.